Continuando nossa jornada dentro da era romana, podemos então agora passar a uma visão geral sobre o direito romano material, por assim dizer. Ou melhor, a visão de ius em Roma, a visão de justiça. Então, a primeira variante que você vai lidar quando estuda o direito romano em suas regras, costumes, etc., é a figura do ius civile. Você que é estudante de direito vai ter uma tentação de dizer, olha, esse é o direito civil. O meu direito civil moderno, ele é, então, origem no latim ius civile. Cuidado que isso não é uma verdade. O ius civile, ele não é direito civil. Ele, na verdade, é o próprio direito nacional romano. Ou como diz Cícero, na oratória de defesa em pró de Aulus Caecina. Então, realmente, o que é o ius civile? Uma coisa que não pode ser nem dobrada por influência, nem quebrada pelo poder, nem adulterada pela corrupção. Então, o ius civile é a própria concepção de justiça em Roma, de direito em Roma, o direito nacional romano. Então, nós temos que esse direito nacional romano era composto pelas leis, as decisões das comícias, os éditos, o ius honorarium, o plebiscitus, da concilia plebe, das decisões do Senado, mais tarde das constituições imperiais, novelas ou constitutas, além dos costumes e as respostas dos prudentes, a hoje chamada doutrina. Logo, esse direito inicialmente só tinha aplicação aos romanos. Daí a afirmação de que em Roma o estrangeiro não tinha direito. Por quê? Porque em Roma só tinha direito os patrícios e os clientes através da relação destes com os patrícios. Então, basicamente, é assim que nasce essa ideia. É um direito pessoal, sua aplicabilidade é voltada à pessoa do romano e não ao local onde está acontecendo o fato ou o ato. Até a Constitutio Antoniniana de Civitate, o Edito de Caracalá, que é a extensão da cidadania romana a todos aqueles em território romano, o ius civile se tornou territorial, acabando gerando direito aplicável a todos os indivíduos no Império Romano, e não mais direito exclusivo dos romanos. Isso significa que o ius civile, a partir dessa constitutio, a partir deste édito, se tornava territorial, absorvendo as outras formas de ius que até então existiam, em especial o ius peregrino. Então, essa é a primeira vertente. Professor, qual é a relevância do ius civile para a nossa disciplina? Nenhuma. Só estou dando essa introduçãozinha aqui para você entender como é que funcionava a visão do direito nacional romano. Então, temos aqui, então, que você não pode confundir o ius civile com o direito civil nem com o direito privado. Tá? É o ius civile que é dividido em ius privatum e ius publicum, sendo o ius privatum aquele que concerne ao interesse particular dos cidadãos romanos, e o ius publicum aquele que concerne aos interesses da autoridade romana. Então não confunda, tá? Ius civile, apesar da sonoridade, ele não era direito civil como você conhece hoje. Do outro lado, existiu o ius honorarium. O que é o ius honorarium? O ius honorarium nós já vimos que é a prática do dia a dia da magistratura romana. Seria, por assim dizer, o que nós chamamos hoje de jurisprudência. Era a prática forense da aplicação de justiça
em Roma. Então, em linhas gerais, é um direito romano que sobreviveu ao Império do Ocidente. Tanto que ele foi compilado, especialmente a doutrina, através do digesto da obra de Justiniano, conhecida como Corpus Juris Civilis, a partir da Renascença. Concomitantemente, nós temos a figura do Ius Peregrini, cuja existência nós sabemos que existe por causa do pretor peregrino. Então, o que o pretor Peregrini julgava era ius peregrini. Sabia-se que envolvia não romanos, tanto que a palavra peregrini se aplica a estrangeiros não nascidos em Roma. Então, você pegar uma definição simples. Só que você tem um problema. Você não sabe o que efetivamente era o conteúdo disso. Sabe-se que os romanos tinham uma classificação para os estrangeiros. Eram os amigos, os gentili, soci e os hostes. Sendo que os gentili e os amici tinham direitos pelo ius peregrini e pelo ius gentium. Agora, os hostes, também bárbaros, não tinham. Então, o que é o ius peregrini? Como ele era dinamizado, eficazmente aplicado no Império Romano, não se sabe. Melhor não vou dizer não se sabe, não vou dizer, existem diferentes e múltiplas interpretações quanto a isso. Certeza é que somente ele existiu. Agora, o que ele é, como vive, onde ele habita, bem, aí o Globo Repórter, depois da novela, na sexta-feira, não vai te responder. Existem diferentes interpretações. Professor, qual é a relevância dele para a nossa disciplina? Para nós aqui, em Teoria das Relações Internacionais e Direito, nenhuma. Tá? Agora, quando você for estudar Direito Internacional Privado, aí na evolução histórica da disciplina, você vai ter o uso recorrente dessa expressão. Tá? E aí o debate lá é mais aprofundado. Muito bem. Então, qual é o problema desse direito, desse ius peregrini? É porque ele desapareceu com o Édito de Caracalá e foi provavelmente incorporado ao ius civile. Tá? Muito bem. Vamos agora à expressão que começa a mostrar importância para nós. Ius feciale, ou direito à justiça do colégio dos feciais. Muito bem. Para entender o ius feciale, você tem que entender o que é um fecial. Fecial é, na verdade, o nome dado àqueles sacerdotes responsáveis pela manutenção da religião romana. Então, ius feciale é mais ou menos o que seria um direito religioso. Seria um direito canônico, por assim dizer. Mas por que ele tem certa relevância para a nossa disciplina? Porque veja um dos ritos que era regido pelo ius feciale, conforme narra Lívio. Era costumeiro o fecial carregar até a fronteira da outra nação uma lança feita de madeira, com ponta de ferro endurecida no fogo, e na presença de não menos 3 homens adultos proclamava: considerando que as tribos do antigo Látino e os homens dos antigos Látinos foram considerados culpados de atos e ofensas contra o povo romano dos Quirites, e considerando que o povo romano dos Quirites comandou que guerra deve ser feita contra o antigo Látino, e que o Senado do povo de Roma aprovou, concordou e votou a guerra com os antigos Látinos. Por isso, eu, em nome do povo de Roma, declaro e faço guerra contra as tribos do antigo Látino e os homens do antigo Látino. Dito isto, ele arremessava sua lança no território daquele povo. História de Roma, livro 1, capítulo 22, versículos 12 a 14. Primeiro, o que são quirites? Lanceiros. Os romanos eram conhecidos como a tribo dos lanceiros. Não é sem razão que um dos principais armamentos das legiões romanas era o dardo, uma lança arremessável, por assim dizer, tá?
não é bem uma lança arremessável, mas era o dardo. Então essa passagem, ela tem a ver com a proclamação de guerra. Opa, então, professor, os feciais eram meio que os diplomatas romanos também, exerciam funções diplomáticas? Exerciam. Então, pelo papel dos feciais nos ritos envolvendo guerra e alianças de Roma com outros povos, existe doutrina que aponta nesses ritos a origem do direito internacional, ou ao menos da diplomacia romana. Essa passagem também mostra que a quem cabia decidir guerra, pelo menos na época da República Romana, era o Senado romano. E que os feciais simplesmente cumpriam os rituais para que a ordem do Senado, externando a vontade do povo romano, fosse cumprida. Então, o ius feciale, ele tem uma certa relevância, porque você vai acabar encontrando vários ritos envolvendo ou funções hoje diplomáticas ou funções de declarar guerra. Função diplomática é melhor, né? Então, basicamente, tinham competência no apontamento dos reis, o elemento do augúrio da autoridade romana cabia aos feciais e, ao mesmo tempo, função diplomática. Então, era um colégio religioso que exercia funções diplomáticas em nome do Senado de Roma. Então, basicamente, nós temos que aqui, quando Roma fazia a famosa aliança, o foedus, isso passava por um rito fecial. Daí, como eu já disse, consistia se existe doutrina que concebe no ius feciale a manifestação mais antiga de regras de direito internacional público que se tem notícia. Existe um livro em português da editora Unijuí, que eu acho que é o Ius Feciale no Universalismo Romano, acho que esse é o nome. Eu sei que o nome da autora é Dalry, no final, a sobrenome, que analisa bem essa situação. Essa relação entre o direito dos feciais e os ritos diplomáticos, a diplomacia romana, as regras diplomáticas. Tá? Então, temos aí que pelo menos regras diplomáticas eram em Roma a cargo dos feciais, dos religiosos. E o chefe, por assim dizer, do colégio dos feciais, o sumo sacerdote, era conhecido como pater patratus. Muito bem. Ao lado do ius feciale, existia o ius naturale, que, como hoje, também é uma concepção mais filosófica, seria a filosofia do direito, a filosofia da justiça. Ou como diz aqui o próprio Cícero, no livro das leis. Agora, se a natureza deu um direito, ela também nos deu justiça, porque como ela nos rogou a razão sobre tudo, ela igualmente imbuiu-nos com o senso de justiça. Portanto, Sócrates corretamente execrou o homem que primeiro distinguiu o direito natural e o direito moral, porque ele corretamente concebeu que tal distinção errônea é a fonte da maioria das vicissitudes humanas. Então, direito natural, ius naturale, assim como a expressão ainda é hoje, é uma concepção filosófica. É uma perspectiva filosófica da justiça. Seu significado mais comum e mais recorrente é o que existe em Ulpiano. Direito natural é o direito ensinado a todos os animais, e os Gentium, o direito ensinado entre os diferentes povos. Então, ius naturale seria a justiça e sua manifestação em todo o mundo, em toda a existência. Enquanto que ius Gentium seria o direito entre os povos. Isso segundo Ulpiano. Essa é famosa também a passagem no Corpus Juris Civilis, que fala que a escravidão é contra o direito natural, mas é criada pelo ius Gentium. Então, a concepção de que todos nascem livres
e só viram escravos pela decisão dos homens. Então, o que eu deixo aqui claro é: o direito natural foi muito desenvolvido na escolástica medieval, já cristianizada, é uma cristianização dessa concepção, e ela tem mais valor no estudo das ideias jurídicas do que propriamente para relações internacionais e direito internacional, tá? Então é um conceito mais filosófico do que propriamente um conceito jurídico. É como que os alemães chamam de Weltanschauung, uma perspectiva de mundo, tá? Muito bem. E para encerrar, vamos trazer ele, que é o problema, o ius mais problemático, o ius mais, vamos dizer assim, matador, e que traz muitos problemas para o aluno estudioso do direito internacional, seja público ou privado. Ius gentium tem uma definição muito bonita, mas que nada define, novamente em Cícero, dos deveres. Esse elo de união é mais forte entre aqueles da mesma comunidade. É muito mais íntimo entre aqueles que são cidadãos da mesma cidade-estado. É por essa razão que nossos ancestrais escolheram compreender uma matéria pelo ius gentium, direito universal, e a outra pelo ius civile, direito romano. O ius civile não é necessariamente ius gentium, mas o ius gentium deveria ser também ius civile. Muito bem, professor. O que é esse ius civile aí que Cícero define de forma tão indefinida? É uma expressão complicada que, na ciência jurídica, tem diferentes acepções. O ius gentium que eu estou tratando aqui é o da Roma antiga. Não é a concepção de ius gentium que vai surgir no século XVI e XVII, em especial com a escola estatutária holandesa e a teoria da guerra justa, ou o direito da guerra justa. Tá? Na Roma antiga, quando você vai ler sobre a situação de ius gentium, você vai ver que isso é uma parte do direito romano que lidava com outros povos. Então, sua expressão mais antiga, ou seja, a referência mais antiga a essa expressão, está na obra de Lívio, A História de Roma, que narra alguns eventos de Roma com os povos do antigo latino e os gauleses. Então, quando vemos essa expressão, ela tem origem historiográfica. Não, a sua origem não é o digesto do século 6, 7. A sua menção mais antiga é da historiografia romana. Então, você tem numa concepção mais comum, é a de Ulpiano, e que mais induz a problemas e interpretações equivocadas, com a qual ele define que o direito do ius gentium seria o direito entre os povos. Um droit de gens, um direito das gentes. Mas, quando você começa a contextualizar, regredir na composição do conceito, fazer uma regressão histórica, você vai ver que ele não era um direito entre os povos, mas era um direito entre o povo romano e os outros povos. Então, ele se aproxima mais de um direito público externo romano, do que propriamente um direito aplicável a todo mundo. Até porque os romanos tinham uma resistência de aceitar qualquer direito como sendo igual ou até mesmo superior ao deles. Tá? Então, para entender isso e entender por que afirmar que o ius gentium romano é fundamento do direito internacional é uma afirmação complicada e bem controversa, vamos fazer uma breve análise das duas situações mais antigas onde a expressão surge. A primeira foi a passagem da Paz da Forquilha Caudina, ou seja, a maior vergonha das armas romanas, na qual Tito Livio vai fazer uma narrativa. No ano seguinte, veio a Paz da Forquilha Caudina e o notável desastre para as armas romanas.
Titia, Vetúrios Calvinus e Espúrios Póstumos eram cônsules. Os samitas tinham naquele ano como general Gaius Pôncius, cujo pai Herênios era o mais sábio de todos, enquanto seu filho o mais destacado guerreiro e capitão. Então a primeira vez que você tem menção a Ius Gentium é nessa passagem que Lívio narra o conflito entre Roma e o povo dos samitas, habitantes lá do Latinum da Península Itálica. Então, o que acontece? Isso aconteceu em 321 da fundação de Roma. Ou seja, no terceiro século da fundação de Roma, houve uma guerra entre os samitas e os romanos. Italianos não. O que aconteceu? Os dois exércitos romanos, sob comando dos cônsules, foi encurralado numa região que até hoje existe na Itália, chamada de A Forquilha Caudina. Então, eles ficaram em situação de sítio. E aí, os samitas deram uma opção aos cônsules. Vocês se rendem, garantem um tratado de paz entre nós e vocês, de paz para sempre, uma aliança, e então vocês podem ir embora, voltar para Roma. Por que isso é considerado a maior vergonha dos romanos? Porque foi a única vez em que o exército romano se rendeu. E praticamente sem lutar. Então, para evitar a aniquilação, os cônsules foram, por assim dizer, covardes e aceitaram as condições dos samitas. Muito bem, vamos entender aqui o que aconteceu depois. Chegando em Roma, o Senado de Roma repudiou os cônsules. E vendo lá um monte de soldado voltando pelado, falou, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí os cônsules, na hora que falaram que tinham garantido um tratado de paz, que fizeram paz com os samitas, os senadores, então, se reprimiram e falaram, olha, vocês não têm poder de fazer isso. Os samitas deveriam ter procurado nós, o Senado, para solicitar paz e fazer o tratado. E não vocês, cônsules. Vocês não têm autoridade para isso. Vocês têm império, mas vocês não têm ius gentium. Foi então enviado um oficial com 3 romanos adultos e os 2 cônsules presos e nus e amarrados, e foram então entregues aos samitas, no qual o oficial faz uma declaração e aí Lívio narra. Em chegando na assembleia com os samitas e o tribuno de Pôncio, Aulus Cornélios Arvina, o oficial, disse: considerando que esses homens, não autorizados pelo povo romano dos Quirites, tenham garantido que um tratado deveria ser ratificado e, em fazendo, cometeram uma injúria, com a finalidade de absolver o povo romano de uma grave culpa, eu entrego esses homens a vocês. Assim que o oficial terminou de falar, Póstumos deu uma joelhada no enviado e, com toda a força que pôde juntar, exclamou em voz alta que ele era um cidadão samita, quem havia maltratado o enviado em violação do direito das nações, ius gentium, ato pelo qual os romanos poderiam fazer guerra com o direito justo. Nessa passagem nós já vimos, primeiro, o nascimento do jeitinho brasileiro, né? Deram um jeitinho ali para os romanos não perderem a cara e poderem, na safadeza, continuar o conflito, não cumprir com a palavra. E vimos também que é a primeira vez que surge a expressão ius gentium, que agredir um oficial era, na visão dos romanos, uma violação do ius gentium. Então, o que acabou acontecendo? A guerra continuou, para vocês terem uma visão do mapa ali. Ali você vê Roma, você vê lá a Via Ápia, e você vê lá o Samium, os samitas ali mais ao sul, perto da Campânia. Isso aí era aproximadamente a disposição da época dos povos.
O que se chama de forquilha caudina está aqui, ó. Vê que você tem um vale cercado por montanhas, que não tem como fugir, e que tem duas entradas, que de cima parece uma forquilha. Os soldados, o exército romano foi, vamos dizer assim, emboscado nessa forquilha e, uma vez sitiado, ficou preso sem suprimento, sem nada. Então, por isso é a paz da forquilha caudina. Então, isso aí é a primeira vez que se usou a palavra ius gentium. Agredir um oficial romano era violação de ius gentium. A outra passagem antiga tem a ver com a questão gaulesa e o cerco de Roma, ou também conhecido como o primeiro saque de Roma, que explica também por que os gauleses eram temidos pelos romanos até a vinda de Júlio César. Como narra Lívio, Quintas Fábios até mesmo cavalgou na linha de frente e encontrou o líder gaulês, enquanto este dava uma brava carga em direção aos estandartes etruscos e o atravessou lateralmente com sua lança, matando-o. Enquanto ele estava engajado em despojar seu homem, os gauleses reconheceram a ele e o enviado romano. Logo a seguir, eles descontaram toda a sua raiva nos etruscos de Clusium e soaram sua retirada, proferindo ameaças contra os romanos. Alguns decidiram marchar imediatamente em direção a Roma, mas os mais velhos os convenceram a esperar e enviar primeiro representantes para apresentarem suas queixas e demandar a entrega do Fábio para satisfazer a violação do direito da gentes ius gentium que o mesmo praticaram. A história da questão gaulesa, ela demonstra que, perto do século IV a.C., a tribo gaulesa, os Nones, entraram em conflito com a cidade etrusca de Clusium, Roma. Então, o que aconteceu aí? Como essa cidade era aliada de Roma, para dissuadir os gauleses a atacarem, decidiu-se então mandar um enviado. E falava, olha, gente, eles são meus aliados, não vamos fazer, não vamos fazer isso, vamos falar isso, apazigua os ânimos e dá uma satisfação aos nossos aliados. Só que quando chegou lá o oficial junto dos 3 adultos, que, querendo ou não, eram os 3 filhos do cara mais poderoso, do patrício mais poderoso da época em Roma, em vez de dissuadirem os gauleses de caírem na pancadaria, eles acabaram acirrando ainda mais os ânimos, a ponto de um desses até participar do conflito, matando um dos líderes gauleses. Então, o que aconteceu? Como os gauleses eram mais espertos, provavelmente já deveriam ter ouvido dos romanos, mandaram enviados para o Senado de Roma, demandando a entrega dos violadores da morte do líder gaulês, dos violadores do ius gentium. Conversa vai, conversa vem, o Senado de Roma confere o direito aos gauleses. Só que, na hora de entregar o pessoal, começaram a enrolar. Não, amanhã a gente faz. É que nem o tio Patinhas na hora de emprestar dinheiro ao dono. Tá? Amanhã a gente entrega. Sim, violaram. A gente vai entregar, relaxa. Passou-se um tempo e os enviados gauleses notaram que daquele mato não ia sair coelho. Então começou um conflito entre a tribo gaulesa dos Semones e Roma, que acabou gerando um desastre para Roma, porque os gauleses literalmente varreram toda a Via Ápia, chegaram até a chegar na cidade de Roma em si. Pilharam boa parte da cidade, só a fortaleza, a cidadela de Roma, é que não tinha sido tomada. Veio então
o Marcus Fúrius Camillus, e com o exército juntado das cidades romanas fora de Roma, das colônias romanas, foi lá e expulsou os gauleses. Então considera-se isso aí também a refundação da cidade de Roma. Muito bem. Diante desse contexto, chegamos então à pergunta: esse ius gentium era direito internacional? Logo, eu posso afirmar que havia direito internacional substanciado no ius gentium? Aí você vai ter argumentos favoráveis, argumentos desfavoráveis. Favorável: havia comunidade organizada, havia um rito diplomático nessa história. Os gauleses enviaram enviados e Roma enviava os seus oficiais. Porém, não havia igualdade de regras e a imposição das regras e seu cumprimento era mais na força do que no convencimento. Então, o argumento desfavorável é: você tinha um canal diplomático, mas no final o que levava mesmo em consideração era o tamanho do facão, o tamanho da faca, e não necessariamente da justiça das normas. Aliás, não tinha nem normas, nem regras. Aí vem outro argumento favorável. Os romanos conheciam a figura dos tratados, os feudos, tanto que foi por causa disso que foram até os etruscos inclusium. Foi por causa desse direito dos tratados embrionário que o Senado de Roma proibiu aquela situação com os samitas. Só que aí você pode argumentar de forma desfavorável. Esses tratados não eram normas jurídicas universais, não. Isso eram acordos feitos conforme o próprio direito romano. Quando o Senado rechaça o tratado, a proposta dos cônsules com os samitas, o faz baseando no seu próprio direito. Quando eles negam a entrega, quando eles possibilitam a entrega do oficial e dos enviados que se meteram com os gauleses, eles usam de mecanismos próprios para burocratizar essa entrega e não concretizá-la. Então isso não era um tratado propriamente dito, isso era mais um acordo para você lidar com a situação dentro do próprio direito romano. Mas, se você for olhar bem, aí vem mais um argumento favorável, ius gentium é tratado como direito dos povos, é só ler o Piano, Digesto de aba 4. Tá. Mas ius gentium era parte do ius civile. Então não era um direito entre os povos, era um direito entre Roma e os outros povos. Roma primeiro e os outros povos depois.